Pode haver um tubarão pré-histórico monstruoso escondido na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos? Uma redoma de vidro suportaria a força de sua mordida de 18 toneladas? Chega mais, vamos bater um papo. Olá, mergulhadores destemidos! Olá, mergulhadoras destemidas! Eu sou Hans Miller, este é o Física em Filmes e hoje, Mega Tubarão, longa de ação protagonizado por Jason Statham, será nosso objeto de estudo. Na trama, uma equipe de cientistas e exploradores, patrocinada por um bilionário, está investigando a Fossa das Marianas e descobre que ela não é o limite do oceano. Abaixo de uma camada de sulfeto de hidrogênio, se deparam com um ecossistema isolado e com uma biodiversidade singular. Encontram também megalodontes, tubarões pré-históricos gigantes que a equipe deixa escapar acidentalmente daquele bolsão de vida. A partir daí, o filme gira em torno de conter a ameaça dos megalodontes, mas até conseguirem rola muitas vítimas, muito sangue, eu estou até de vermelho porque eu estava lá e jorrou sangue pra caramba, enfim. Vou esmiuçar alguns detalhes que provavelmente te deixaram com a pulga atrás da orelha. Já clica no gostei, porque essa é uma das ações mais poderosas no intuito de fazer com que o YouTube recomende o meu conteúdo, que o meu conteúdo tenha um alcance maior. Tá com cara de ser um bom investimento. Clica no gostei e vamos mergulhar. Desde 1875, todos acreditamos que a Fossa das Marianas era o lugar mais fundo da Terra. Eu tenho uma teoria de que o que pensamos ser o fundo pode ser uma camada de sulfeto de hidrogênio. Embaixo dessa nuvem e de uma termoclina supergelada pode haver um mundo totalmente novo. A resposta é sim, trata-se de um fenômeno conhecido. No Mar Negro, por exemplo, bactérias produzem em uma certa época do ano uma fina camada de sulfeto de hidrogênio, mais conhecido como gás sulfídrico H2S, fragmentando temporariamente o ecossistema. Tais bactérias consomem enxofre, por isso são encontradas onde a disponibilidade dele é grande, como perto de fontes termais. Coincidentemente, há muitas fontes termais na Fossa das Marianas, devido à intensa atividade vulcânica. Portanto, a existência de nuvens de sulfeto de hidrogênio, escondendo pequenos bolsões de vida abaixo, não é somente possível, como também provável. Bastaria uma boa quantidade de enxofre e de bactérias quimiosintetizantes, aquelas que obtêm energia a partir de reações químicas. O termo técnico para a camada de gás sulfídrico é quimiolina. No filme, eles utilizam bastante o termo termoclina, nome dado à fronteira entre duas porções de água com temperaturas distintas. O ato de atravessá-la seria fatal para um megalodonte. E se você quiser saber o porquê, o Victor Lima te conta ao longo da crítica dele de Mega Tubarão, filme cuja sequência já está confirmada. E se estiver errado? Então o senhor jogou fora 1 bilhão e 300 mil dólares. Tá brincando. A Fossa das Marianas está situada na zona abissal, onde a luz solar não chega e praticamente não há vida, exceto por bactérias e organismos altamente adaptados ao ambiente extremo, a começar pela pressão, que é gigante. Sabia que a prova da ETEC já cobrou o cálculo desse valor exorbitante? Vamos juntos resolver a questão. É surpreendente como a vida pode ocorrer mesmo em locais inóspitos, como por exemplo na Fossa das Marianas, grande depressão oceânica na fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Nesse local, o leito oceânico atinge cerca de 11 mil metros de profundidade. A pressão é tão grande que os seres que lá habitam tiveram de desenvolver condições especiais para sobreviver.
o que torna impossível trazê-los vivos para a superfície. Considerando que para cada 10 metros de profundidade sob a água, a pressão é acrescida de 1 atm, é correto afirmar que a pressão total suportada pelos seres da Fossa das Marianas equivale a... Pensa comigo, a pressão exercida pela água a 10 metros de profundidade é igual a 1 atm. A 100 metros, a pressão é 10 atm. A 1000 metros, 100 atm. A 10.000 metros, 1000 atm. E assim por diante. Perceba que é fácil obter a pressão em atm. Basta dividir a profundidade em metros por 10. Se eu quero a pressão a 11.000 metros, basta fazer 11.000 dividido por 10 e sai o resultado, 1.100 atm. Então você vai feliz da vida e marca a letra C. O problema é que a questão pediu a pressão total. Dê uma olhada na resolução bem organizadinha. A pressão total, ou absoluta, é igual à pressão atmosférica de 1 atm mais a pressão hidrostática, cujo valor eu obtenho dividindo a profundidade de 11.000 metros por 10, conforme eu já expliquei, o que resulta em 1.100. 1 mais 1.100 dá 1.101 atm. O gabarito é a alternativa D. Essa fórmula que eu utilizei é conhecida como Lei de Steven. A Lei de Steven deu as caras por aqui no episódio 7 da primeira temporada do Física em Filmes. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você. Corre lá depois, especialmente se você é fã do Aquaman. Imagine 50 aviões comerciais empilhados sobre o seu corpo. Essa é a melhor forma de ilustrar a pressão de 1.101 atm a que os peixes estão submetidos. As espécies são de pequeno porte, raramente ultrapassando os 20 centímetros. A anatomia é compacta, principalmente por causa da pressão esmagadora e da escassez de alimento no leito oceânico. Nenhum vertebrado consegue habitar a região porque a pressão massiva impede a calcificação óssea. O esqueleto não suporta. Apesar dos tubarões terem esqueleto cartilaginoso e não ósseo, eles apresentam um tipo especial de calcificação nas cartilagens, o que inviabiliza a sua existência na Fossa das Marianas. Em resumo, de maneira nenhuma, tanto os peixes, corais, crustáceos, bem como o megalodonte, prosperariam naquela profundidade. Por fim, temos a lula gigante. Ela é um invertebrado encontrado a 900 metros de profundidade. Muito abaixo disso, não há presas suficientes para suprir sua necessidade calórica. A 11.000 metros, então, ela morreria de fome. Esse molusco com certeza não deveria estar aí. Vaza daqui, lula molusco! Aquelas águas-vivas com uma aparência alienígena são as únicas que poderiam estar lá. Elas já foram fotografadas, mas são minúsculas. Tem uma cena em que o megalodonte crava os dentes na redoma de vidro da estação de pesquisa. Acho que o sabor não agradou, pois ele não volta para terminar o serviço. A redoma aguenta a pressão e a integridade estrutural é mantida. Mas isso é realista, dada a famosa mordida de 18 toneladas do megalodonte? A força da mordida é exercida através dos pontos de contato de cada um dos dentes do tubarão. A pressão no vidro será maior ou menor dependendo do tamanho dessa área de contato. Se a área for bem pequena, a pressão será alta pra caramba, motivo pelo qual os dentes pontiagudos são aqueles que causam mais estrago, seja numa vítima ou na redoma de vidro. Vamos dar uma chance justa ao filme e assumir que o vidro é do mesmo tipo daquele que foi projetado para o submersível de James Cameron, que precisava ter janelas grandes para as filmagens dos destroços do Titanic. Esse submersível foi desenvolvido para suportar uma pressão de 114 milhões Pascal. Pascal é a unidade medida da pressão
no sistema internacional. Com os dados mencionados, determinei a área de contato, distribuída entre todos os dentes, que o vidro é capaz de suportar. Inicialmente, calculei a força-peso exercida por uma massa de 18 toneladas, ou 18.000 quilos, apenas multiplicando pela gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Deu 176.580 newtons. Esta é a força da mordida do tubarão propriamente dita. Em seguida, apliquei a fórmula pressão em Pascal é igual a força em newtons dividida pela área em metro quadrado. Isolei a área, ficou área igual a força sobre pressão. Então, substituí as grandezas pelos valores. 176.580 dividido por 114 milhões deu 0,0015 metro quadrado. Se liga, para converter metro quadrado em centímetro quadrado, basta multiplicar por 10.000. Dá exatamente 15 centímetros quadrados. Beleza, o que isso significa? O que descobrimos? Que se juntarmos a área de contato de cada um dos 250 dentes do megalodonte e der 15 centímetros quadrados, o vidro suporta. E como vamos verificar isso? É só pegar a área total, 15 centímetros quadrados, dividir pelo número de dentes, 250, e verificar se o resultado bate com o tamanho da pontinha do dente desse tubarão pré-histórico. Faço a conta e dá 0,06 centímetro quadrado. É mais ou menos um quadradinho com lados medindo 0,25 centímetro, coisa que eu descubro tirando a raiz de 0,06. A extremidade dos dentes do megalodonte é dessa ordem, portanto, é plausível que uma única mordida fosse insuficiente para destruir a redoma de vidro no filme Mega Tubarão. Se na animação Procurando Nemo, Marlin e Dory realmente tivessem descido até a zona abissal, o encontro com o peixe-diabo negro seria bem diferente. Isso porque os cirurgiões patela, espécie da Dory, são maiores do que o peixe-diabo negro, que cresce no máximo até 20 centímetros. Fico muito grato pela atenção de vocês e até o próximo episódio.